Em Portugal, dizem que há momentos que não passam. Parecem banais, mas voltam sempre, como se estivessem escritos na própria pele. Para Inês, foi naquele julho quente e úmido, numa pequena vila do interior do Alentejo chamada Vila Nova de São Bento. Naquela manhã, Inês preparava-se para ir à sua casa de campo, naquele recanto tranquilo onde o tempo parecia desacelerar. Precisava de afastar o cansaço do dia a dia, respirar ar puro e beber chá de tilha com mel, como a avó fazia. Tudo parecia simples, normal, até que algo dentro dela se partiu. Ela casara-se com Paulo aos 21 anos, quando estudavam na Universidade do Algarve. Ele era 4 anos mais velho, seguro de si, bonito, com uma barba por fazer e um aroma colônia fresca que nunca deixava indiferente. 3 anos depois, nasceu seu filho Miguel, seguido da filha Sofia. Mas Paulo estava sempre ausente, trabalho, viagens, reuniões, obras em aldeias espalhadas pelo país. Primeiro Inês aguentou, depois resignou-se. Agora ela tinha 38 anos, e ao olhar-se ao espelho, já não via a jovem estudante de olhos brilhantes, mas uma mulher com linhas suaves, ombros cansados e a pele fina do pescoço marcada pelo tempo. Às vezes, apanhava-se a desejar que alguém a olhasse não como mãe ou esposa, mas como mulher. Nesse dia, o seu sobrinho Tiago, filho do meio-irmão, ofereceu-se para acompanhar. Tinham visto-se poucas vezes, pois ele estudava em Évora e acabará de regressar para as férias. Tiago tinha 19 anos, alto como o pai, e tinha o hábito de franzir os olhos, como se o sol lhe estivesse sempre a queimar a cara. Tia Inês, se fores para a quinta, leva-me contigo. Ajudo-te com a erva e a cerca, enviou-lhe numa mensagem. Ela respondeu logo de manhã, marcando encontro na padaria da vila, perto da praça. Tiago apareceu com uma t-shirt cinzenta simples, já molhada de suor, e calções bege claros até o joelho. Inês estava sentada no carro, com um vestido leve de algodão, cor lilás baça, com um ligeiro decote em bico que realçava suavemente a sua cintura. Sob o vestido, usava cuecas e soltinha nude, simples, que realçavam a naturalidade do momento. Partiram sem planos, apenas para desanuviar. Na quinta, tudo estava como sempre, ervas daninhas a crescer, tilhas a balançar ao vento e o algodão branco dos choupos vizinhos a flutuar no ar. Inês pôs um samovar a ferver, lançou uma leve manta pelos ombros e sentou-se num banco, descalça, com as pernas recolhidas. Tiago cortava a erva, tirando a t-shirt. As costas dele brilhavam de suor e os cabelos colavam-se à testa. Inês não queria, mas não conseguia desviar os olhos. Observava-o com uma atenção tímida e calorosa, quase como se estivesse a redescobrir uma paisagem esquecida. Água, por favor, disse ele, cravando a foice no chão. Ela assentiu e entrou em casa, enchendo um jarro de barro com água fresca. Tiago entrou atrás dela, ainda ofegante. Inês estava junto à janela, o vento agitava as cortinas. Quando ele se aproximou, sentiu o cheiro da sua pele, sol, erva, e um leve aroma do campo. A tua pele está vermelha, comentou ela. Sabe a queimadura de sol, respondeu ele, encolhendo os ombros. Deixa que te ponha um creme, senão vais ficar com marcas. Surpreendeu-se a oferecer-se. Encontrou um tubo de aloe vera e chamou-o para a varanda. Ele sentou-se, encostado à parede, em silêncio. Ela levantou-se por trás dele, apertou o tubo e espalhou o creme nas suas costas. A pele quente parecia responder a cada toque dos seus dedos. Esfregou devagar, um pouco mais do que seria necessário, sentindo a respiração acelerar. Por um instante, Tiago virou a cabeça e os seus olhos encontraram os dela. Não eram olhos de rapaz, eram calmos, atentos, maduros. Não dói? Perguntou ela, tentando quebrar o silêncio. Não, é agradável, respondeu ele baixinho. Inês sentiu um aperto no peito, um momento raro em que alguém a olhava verdadeiramente. Baixou as mãos, ergueu-se de lado e sentiu um arrepio sob o vestido. Tudo devido ao calor, ao vento, ao olhar que demorava demais na sua pele. Obrigada. Tia Inês, disse ele, mas a sua voz tinha outro tom. Mais fundo. Não disseram mais nada. Ela voltou para dentro, trancou-se na casa de banho e ficou a olhar no espelho. As bochechas coravam. Sob o vestido, tudo parecia vibrar. Não fizera nada de errado, mas sentia como se algo tivesse acontecido, um segredo a crescer devagar, como a chuva em julho. E assim, naquela tarde calma em Vila Nova de São Bento, uma linha invisível foi traçada entre dois mundos, prestes a se romper. Continua. Na manhã seguinte, a quinta despertava com o sol já alto e um ar pesado, típico dos dias de verão no Alentejo. Inês estava na cozinha, vestida com um antigo robe branco de algodão, já gasto e frouxo na cintura, sem soltiem ou qualquer outro aperto, apenas o tecido a deslizar suavemente pela pele quente.
O aroma manteiga derretida e pão acabado de fazer preenchia o espaço. Tiago saiu do quarto descalço, com os calções de treino cinza e uma t-shirt preta que mal aguentava o corpo magro. O cabelo desgrenhado parecia uma obra de arte feita pelo próprio vento, e as olheiras denunciavam noites mal dormidas. Cheira a infância aqui, comentou, sentando-se à mesa com um sorriso maroto. Inês pôs uma tigela de doce de morango, ainda espesso e pegajoso, no centro da mesa. Lembras-te quando metias o dedo no pote e eu ralhava? Mas depois fazia igual. Riu-se ela. Eles riram juntos, mas o silêncio entre as risadas parecia demasiado longo, carregado de uma tensão que nenhum queria nomear. Tiago observava cada movimento dela, e ela percebeu. Ajustava o vestido, mexia no cabelo com mais lentidão, como se cada gesto fosse parte de um jogo silencioso. Depois do pequeno almoço, foram ao celeiro procurar tinta para renovar a cerca da quinta. O cheiro a metal e erva seca misturava-se no ar quente. Tiago procurava pincéis enquanto Inês sentava-se num banco junto à parede, o hobby a subir ligeiramente acima dos joelhos, deixando à mostra as pernas que o calor fazia brilhar de leve. O ar parecia mais denso, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Tiago voltou com um balde de tinta verde e parou ao lado dela, aproximando-se demasiado. Tens um fio a sair, disse, apontando para o hobby. Ela olhou para baixo e viu o fio a espreitar, solto e provocador. Sem pensar, ele inclinou-se e puxou suavemente com os dedos, o toque a queimar como se tivesse passado uma navalha por seda. A respiração de Inês falhou por um instante. Ficaram em silêncio, mas nesse silêncio pairava algo pesado, uma promessa não dita. O fio parou à beira do hobby, um pequeno gesto que poderia ter revelado tudo. Os olhos de Tiago eram firmes, adultos, e a sua voz, quando perguntou, parecia um sussurro de tempestade. Somos só família, certo? Ela hesitou, incapaz de responder. Ele aproximou o rosto, o cabelo a roçar-lhe a pele, o fôlego quente contra sua face. A proximidade era sufocante, mas ainda não havia toque. Tens tinta nas mãos, Tiago, disse ela, a voz trêmula. Ele sorriu e afastou-se, limpando as mãos nas calças, como se nada tivesse acontecido. Saíram do celeiro, fingindo que o olhar que se cruzara no ar não deixara marcas. Inês calçou as sandálias com sola de cortiça que já lhe tinham dado calos no calcanhar, o hobby aberto mais do que o necessário, a pele a grudar no tecido. O calor fazia tudo mais intenso, cada toque, cada cheiro. Tiago pintava a cerca em silêncio, mas todas as vezes que ela passava perto, ele não desviava o olhar. Ao cair da noite, Inês lavava as roupas à mão num velho tanque de pedra, o som da água a escorrer como um mantra. As mãos molhadas, o tecido a agarrar-se à pele, os músculos a relaxar naquele movimento ritmado. Tiago aproximou-se sem aviso, observando-a em silêncio. Por que não usas luvas? Pergunto. Gosto de sentir o tecido, respondeu ela. E gostas que te olhem? Continuou ele, como se lesse um segredo guardado. Ela estremeceu, sem saber como responder. Ele virou-se e afastou-se, deixando-a com o coração a pulsar dentro do peito. Ao meio-dia, uma tempestade típica de verão desabou sobre a quinta. O céu negro abriu-se em relâmpagos e trovoadas que pareciam pedras a bater no telhado. Conseguiram só puxar as cadeiras da varanda para dentro quando a chuva caiu com força. A casa mergulhou numa penumbra de fim de tarde, com as cortinas amarelas antigas a absorverem a pouca luz. Estavam os dois na cozinha, Inês de camisola de algodão até os joelhos, colada ao corpo pelo calor, sem roupa interior para não sentir o tecido prender. Tiago sentou-se em frente, com os calções azuis escuros e a t-shirt preta ainda molhada. Os cabelos pingavam gotas que escorriam pelo rosto. Não tens medo do trovão? Perguntou ela, servindo-lhe chá. Tenho medo do silêncio, respondeu ele, hesitante. Ela sentou-se ao seu lado, o pequeno espaço da mesa a fazer cada gesto mais íntimo. Deixou uma perna descoberta, o vestido a revelar a coxa com uma sensualidade discreta, natural. Lembras-te de quando tinhas medo do escuro? Disse baixinho. Ele assentiu. Agora tenho medo de outra coisa. De quê? Que só eu vejo o que está a acontecer aqui. Um relâmpago iluminou a sala, mostrando-lhe as mãos a tremerem. Ele tentou tocar-lhe, mas não conseguiu. O ar entre eles parecia vibrar, como se houvesse uma terceira presença, invisível. Ao observar, Inês levantou-se e foi buscar um frasco de doce de morango guardado do ano anterior. Passou a Tiago, os seus dedos tocaram-se por um instante. Nesse momento, tudo quebrou dentro dela. Recuou e encostou-se à parede, o hobby abrir-se ligeiramente no peito. Ele aproximou-se devagar, sem tocar, apenas respirando perto dela. Podias ter me parado naquele dia? Sussurrou ele. E tu podias ter começado?
Respondeu ela. Sabiam que já não eram só olhares inocentes. Era algo que crescia entre eles, uma sombra que se alongava à luz do fogo. A atenção foi cortada pelo toque do telemóvel dela. O ecrã mostrava o nome Rui. Inês estremeceu, afastando-se. O mundo voltou ao lugar, mas dentro dela tudo ardia. Rui chegou com o som familiar do portão a fechar, o cheiro a suor barato e cansaço a invadir a casa. Onde está o chá? Perguntou, sem olhar para ninguém. Inês serviu, olhos no chão. Tiago ficou na varanda, sentado num banco sob a cerejeira, a esculpir algo numa tábua, tentando afastar o nó no peito. Rui falava da obra, dos clientes que queriam milagres com pouco dinheiro, e Tiago não dizia nada. Quando Rui pediu mais cerveja, Inês foi buscá-la e sentiu a presença de Tiago atrás dela, demasiado perto. Não se virou. Está tudo bem, disse baixinho. Não está, respondeu ele, os olhos a vaguear pelo vestido, pela pele sob o tecido. Sabes que isto é errado, murmurou ela. Sim, mas não suporto ver-te a desaparecer ao lado dele. Não te vês a ti própria? As mãos dele tocaram-lhe o braço queimado pelo sol, suaves e lentas. És linda assim. Cansada, suja, viva. Quis falar, mas as palavras fugiram. Fechou a porta do frigorífico e ficou ali, na escuridão com ele. Naquela noite, Rui adormeceu rápido, roncando tão alto que a cama tremia. Inês ficou acordada, olhando para o teto, o ar quente cheio do cheiro da fumaça do fogo lá fora. O céu era um manto negro sem estrelas. Sem conseguir resistir, caminhou descalça pelo corredor até o quarto de Tiago. A porta estava entreaberta. Ele não dormia, deitado sem t-shirt, as mãos atrás da cabeça, os olhos abertos. Não consigo fazer isto, Tiago, sussurrou ela. E tu? Como consegues? Sentiu a voz dele. Sentaram-se na cama, lado a lado, mas sem se tocarem. O silêncio era tão denso que podia ouvir uma mosca voar. Finalmente, pousou a mão na sua barriga, tocando apenas por um instante, delicadamente. Ele estremeceu, o corpo a reagir, o coração a bater mais depressa. Estás com frio? Perguntou ele quase em segredo. Não, estou quente por dentro. Não houve amor naquela noite. Só mãos, carícias tímidas, limites claros. Ele tocou-lhe a face, ela percorreu a sua perna, ambos a navegar na fronteira que o salvava de se perder. Quando voltou para a cama, o corpo de Rui parecia estranho, pesado, distante. Abraçou-se a si própria, um fogo a arder em silêncio que ele nunca veria. Continua. Na manhã seguinte, a casa estava abafada como se pressentisse a tempestade que se avizinhava. Inês despertou antes de todos, sentindo o peso do silêncio que pairava no ar. O aroma à carne assada do dia anterior misturava-se com um cheiro metálico, quase a ferrugem, como se o próprio ar estivesse a enferrujar. Calçou seu velho hobby, descalça, e dirigiu-se à cozinha. O bule já repousava na mesa, ao lado da chávena com as bordas lascadas, testemunha das manhãs passadas. Sentou-se junto à janela e deixou o olhar perder-se na peramadura pendurada no quintal, no celeiro antigo, e na cerejeira onde Tiago se sentara na véspera. Um vazio estranho apertava-lhe o peito. Não era dor, nem tristeza, apenas um silêncio assustador, lento, como cinzas que ardem sem se verem. Pensou se Tiago teria percebido tudo, se sabia que aquilo não podia continuar, que era perigoso, que só traria sofrimento. Talvez ele já tivesse partido. Mas então ouviu os passos leves na porta. Entrou com a calma de quem finge que nada aconteceu. Vestia uma t-shirt branca e uns calções de esportivo cinzentos, o cabelo ligeiramente despenteado e os olhos sonolentos, mas aquele olhar persistia, intenso, irreversível. Chega cedo, disse ela, a voz suave, quase sem força. Ele sentou-se em frente, calado, sem sorriso, sem máscaras. Não disseste não, murmurou. Também não disse sim. O silêncio caiu como uma cortina pesada entre os dois. Tiago estendeu a mão e cobriu a dela sobre a mesa. Um gesto simples, mas que parecia ter abalado as fundações da casa. Não posso, Inês. Entends? Não posso. Ela mordeu o lábio, a luta interna visível na expressão. E tu? Queres? Perguntou, mexendo as mãos nervosamente. Só uma parte de mim quer. O resto morre de medo. E eu vivo à tua espera. Levantou-se de repente, os ombros a tremerem como se o fogo a queimar dentro dele fosse real. Sou uma mulher adulta. Sou casada. Somos família, disse ela firmemente. Tenho 19 anos. Vejo como olhas para mim, escondes as mãos para que não tremam. Eu vejo tudo. E não tenho medo. Eu tenho, gritou ela, a voz a partir-se. Porque se eu ceder, tudo desaba. Casa, família, tudo. Ele aproximou-se devagar. Mas tu vais sobreviver, respondeu, olhando-a nos olhos. Inês olhou para ele,
para o rosto que já não era de rapaz, para as mãos que ansiavam abraçar, para os lábios que procuravam os seus. Mas ela não se mexeu. Ficou imóvel, como um pássaro debaixo da chuva. Nesse instante, a porta abriu-se e Rui entrou. Parou, olhou para os dois, fez-se de pedra. Nenhuma cena, só silêncio, um silêncio onde a verdade ecoava alto. Já percebi tudo, disse ele com calma. Obrigado, Inês, pela honestidade. Mesmo que tardia. Virou-se e saiu sem gritos nem batidas de porta. Tiago deu um passo em direção a Inês, que recuou. Não agora. Não assim. Preciso de estar só. Para entender, para sobreviver. Ele quis dizer algo, mas desistiu. Ela ficou só na cozinha. Os pratos, o bule, a esponja na pia, tudo no lugar, mas sem a base que sustentava aquele mundo. Tudo tremia. Ela também. Naquela noite, Tiago partiu sem despedidas, deixando só a tábua que esculpira sob a cerejeira. As letras gravadas com uma faca eram claras e duras. És verdadeira. Inês tocou na tábua, os dedos a percorrerem as arestas, e chorou. Ninguém mais perguntou como ela estava. Ninguém viu o que Tiago via. Agora, um mês depois, Inês vivia sozinha. Rui pediu o divórcio. Os filhos nada sabiam. E Tiago? Ele não escrevia, não telefonava. Mas ela sabia, não era o fim. Era apenas uma pausa, porque nas noites mais silenciosas, ela sentia o cheiro das tilhas, da chuva, e as mãos dele na sua pele. E havia algo mais à espera, escondido na sombra, pronto para voltar. Continua. O silêncio da casa em Vila Nova de São Bento tornara-se quase palpável, um manto pesado que cobria cada canto e preenchia o espaço entre as paredes antigas. Inês sentava-se frequentemente na varanda, os olhos perdidos no horizonte dourado do Alentejo, onde o sol queimava as planícies e o vento arrastava o perfume das tilhas e do alecrim. Numa dessas tardes, vestia um vestido de linho cor de areia, leve e esvoaçante, que delineava suas curvas com uma elegância discreta. Os seus cabelos castanhos caíam soltos, ligeiramente ondulados pelo vento quente. Nos pés, sandálias de couro que tinham visto melhores dias, mas que ela gostava pelo conforto e pelo som suave que faziam ao caminhar. No pulso, uma pulseira fina de prata, herança da avó, brilhava sob a luz do sol. Enquanto observava o céu, um carro parou na entrada da quinta. Tiago desceu, já diferente do rapaz que partirá. Trazia uma camisa azul clara, levemente amarrotada, e calças de ganga gastas. O olhar era mais maduro, mas ainda carregava aquela intensidade inquieta que a fizera sentir tantas coisas proibidas. Ele aproximou-se devagar, o som dos seus passos abafado pela relva seca. Inês levantou-se, sentindo o coração acelerar, um misto de medo e desejo a percorrer-lhe a espinha. Voltei para ficar, disse ele, a voz firme, mas com um tremor que denunciava emoções à flor da pele. Ela sorriu, um sorriso triste, que escondia tantas dúvidas e medos. Sabes que isto não vai ser fácil, respondeu, olhando para as mãos dele, agora mais calejadas, mas ainda cuidadosas. Sei. Mas não posso fingir que não sinto nada. Nem quero. O calor do verão parecia intensificar cada palavra, cada olhar. Tiago estendeu a mão, e Inês hesitou apenas um instante antes de entrelaçar com a dele. Naquela tarde, enquanto o sol se punha nas planícies, os dois sentaram-se no velho banco de madeira junto à cerejeira. A brisa trazia o cheiro doce das tilhas e o som distante das cigarras. As conversas foram poucas, mas cada silêncio dizia mais do que as palavras poderiam expressar. Por entre as sombras crescentes, um vulto espreitava atrás da janela da casa. Um olhar frio, calculista, que observava cada movimento, cada gesto. A história estava longe de terminar. O passado, com seus segredos e sombras, continuava a lançar longas sombras sobre o presente. E, nas noites em que a lua cheia iluminava a Vila Nova de São Bento, Inês sentia, mais do que nunca, que algo, ou alguém, estava a vigiar, à espera do momento certo para agir. Continua. Aos poucos, a rotina da quinta começava a ganhar nova vida, mas o ar continuava pesado de segredos não ditos. Inês sentia o peso dos olhares invisíveis que a seguiam, como se a própria terra murmurasse histórias que ela preferia esquecer. Naquela manhã, vestia uma blusa branca de algodão, de mangas compridas, ligeiramente transparente, que deixava entrever a pele morena do seu decote. Calças de linho bege moldavam as suas pernas longas, e nos pés, uns sapatos rasos de couro, já gastos pelo tempo, mas confortáveis. Um colar simples com um pequeno pendente em forma de folha descansava no seu pescoço, balançando suavemente a cada passo. Tiago apareceu no portão, trazendo na mão um pacote embrulhado em papel pardo. O sorriso dele era tímido, mas os olhos brilhavam com uma mistura de esperança e inquietude. Trouxe-te isto, disse, entregando-lhe o embrulho. Inês abriu cuidadosamente e encontrou um livro antigo, com capa de couro desgastada e páginas amareladas pelo tempo. É um diário, explicou Tiago.
Pertenceu à tua avó. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Nunca imaginara que aquele passado guardasse ainda tantos mistérios. Folheou as páginas, onde uma caligrafia delicada contava histórias de amores proibidos, segredos de família e sombras que atravessavam gerações. Enquanto lia, a brisa trouxe um aroma súbito a jasmim e terra molhada. E Inês ergueu o olhar para encontrar Tiago a observá-la com uma expressão que misturava preocupação e desejo. Será que estamos destinados a repetir o que foi escrito aqui? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Antes que ele pudesse responder, um estrondo cortou o silêncio. O portão da quinta bateu com força, e uma figura encapuzada entrou, desaparecendo entre as sombras das oliveiras. Inês e Tiago trocaram um olhar inquieto. O mistério que os envolvia aprofundava-se, e o passado, com as suas páginas ocultas, parecia querer reivindicar o presente. Verão em Vila Nova de São Bento estava longe de terminar e com ele, a história que ninguém ousava contar continuava a arder em silêncio, pronta para explodir. Continua.